Alô, galera do canal Smart Groups. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo. Vale lembrar que na aula 1 nós tivemos alguns conceitos que vão ser fundamentais para que nós possamos entender a aula 2. Então vamos só relembrar. Na aula 1 nós aprendemos inicialmente o que é um triângulo retângulo. Em seguida nós aprendemos a nomear os lados do triângulo retângulo em função do ângulo, como cateto oposto, adjacente ou hipotenusa. Aprendemos também o que são os ângulos notáveis e qual sua importância na trigonometria. E, por fim, nós aprendemos quais são as razões trigonométricas fundamentais, ou seja, o seno, o cosseno e a tangente. Na aula de hoje, nós vamos começar a aplicar essas razões trigonométricas em situações problemas. Então vamos lá à nossa primeira questão. Exemplo 1. Uma pessoa de 1,64 m de altura observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore, calcular a altura da árvore. Então, o que é que nós temos nessa questão? Foi dito que uma pessoa observa o topo de uma árvore. E o ângulo de visão dessa pessoa é um ângulo de 30 graus. O que eu quero saber é qual é a altura que essa árvore vai ter. Se nós olharmos aqui para o nosso esquema no desenho, nós temos aqui um triângulo, onde nós temos aqui a distância de onde a pessoa estava até a árvore, que mede 6 metros. Temos aqui a altura da árvore, que foi chamada de x. E temos aqui 1,64, que é a altura da pessoa, junto com o ângulo de inclinação da visão dela para ver o topo da árvore. A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: a altura da árvore é tudo isso aqui, ó. E para achar essa altura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o tamanho desse segmento aqui, ó, que é lado desse triângulo. Ou seja, eu tenho que achar a altura desse triângulo, que eu vou chamar aqui de H. Quando nós vamos resolver um problema que envolve trigonometria, é fundamental que a gente observe os dados da questão, porque são eles que vão dizer para a gente que relação nós vamos usar. Se nós vamos trabalhar com seno, com cosseno ou com a tangente. Então, se eu observar esse triângulo, eu tenho duas informações que foram dadas e que eu vou poder usar para resolver esse problema. Foram as seguintes. De onde a pessoa está até a árvore aqui, eu tenho 6 metros. E o que eu quero encontrar é essa altura H aqui do triângulo. Se eu nomear os lados desse triângulo que está formado, eu vou ver que essa altura aqui ela é o cateto oposto. Porque se eu apagar esse segmento em vermelho aqui, ó, ele não vai interferir na formação do ângulo 30 graus. Então, eu tenho o cateto oposto. E aqui embaixo, eu tenho o cateto adjacente. Já que se eu apagar aqui, ó, eu vou destruir o ângulo que eu tenho, 30 graus. Eu vou interferir diretamente na formação desse ângulo. Então, o 6 é o meu cateto adjacente. Aí eu vou parar e pensar. Das relações que foram estudadas, qual é a que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? A tangente. A gente sabe que a tangente de um ângulo alfa é exatamente a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Alfa é o ângulo que eu estou trabalhando, que foi dado na questão, que é o ângulo de visão do observador, 30 graus. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Que a tangente de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, que é H, que é a altura lá do triângulo que eu quero encontrar, sobre o cateto adjacente, que são 6 metros. Aqui ao lado, vocês podem observar que foram dados os valores do seno, cosseno e tangente de 30 graus com duas casas decimais. Esses valores nós retiramos da tabela trigonométrica, que é uma tabela que tem todos os valores de seno, cosseno e tangente até 90 graus. Então, no caso da gente, nós vamos usar aqui a tangente. Nós sabemos que o valor, segundo a questão da tangente de 30 graus, é 0,58. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa tangente por 0,58. Então, eu vou ter 0,58, que é o valor da tangente de 30 graus, igual a H sobre 6. O que eu tenho a fazer aqui é multiplicar agora isso aqui em x, ou seja, aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicar os meios pelos extremos. É interessante que nós comecemos a multiplicar sempre pela diagonal que tem a variável. Porque se eu quero encontrar ela, é mais interessante que ela esteja primeiro lá no primeiro membro. Então,
Como aqui embaixo não tem nada, eu subentendo que embaixo do 0,58 tem 1. Então, 1 vezes H vai dar H. E depois eu multiplico outra diagonal, ó, que é 0,58 vezes 6. Quando eu multiplicar 0,58 por 6, eu vou encontrar a altura do triângulo. Essa altura aqui, ó, desse segmento que está em vermelho. Se eu multiplicar 0,58 por 6, eu vou encontrar 3,48 metros. O que é que significa? Que esse lado aqui do triângulo, ele mede 3,48 metros. Só que a altura total da árvore não é só esse 3,48 metros. É essa medida mais a altura do observador, que é 1,64. Então, essa altura x que eu quero encontrar, ela vai ficar assim, ó. A altura da árvore x vai ser igual à altura h do triângulo que eu encontrei, que é 3,48, mais a altura do observador, que é 1,64 metros. Quando eu somar esses dois valores, eu vou ter 5,12 metros. O que é que significa? Que a altura x dessa árvore é 5,12 metros. Então, terminamos o primeiro exemplo. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: o ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é de 60 graus. Qual medida deve ter um cabo que ligue o pé da árvore ao topo da encosta? Então vejam só, tem uma árvore aqui e esse segmento aqui, ó, que aparece na tela onde o cursor está passando, é um cabo que vai ser ligado aqui do pé da árvore até o topo da encosta. Se a gente observar, tem um triângulo aqui que tem medidas 50 metros, um ângulo aqui que tem 60 graus. E o que é que eu quero saber? Que tamanho vai ter esse cabo aqui que eu vou ligar o topo da encosta ao pé aqui da árvore? Eu quero encontrar esse comprimento aqui x. Se nós olharmos para a questão, esse comprimento x em relação a esse triângulo é o maior lado do triângulo. E o maior lado do triângulo nós sabemos que é a hipotenusa. Se eu olhar aqui embaixo, eu tenho uma medida que vale 50 metros. E essa medida que vale 50 metros é um lado que, se eu apagar, destrói esse ângulo de 60 graus. Ou seja, é um ângulo, é um lado que interfere na construção desse ângulo de 60 graus com a hipotenusa. E isso é característica de um cateto adjacente. Então vejam só. Eu primeiro identifiquei o que eu queria e quais eram as informações com relação à nomenclatura dos lados que eu tinha. Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Agora eu vou lembrar. Qual das relações que eu estudei relaciona cateto adjacente com hipotenusa? O cosseno. O cosseno de um ângulo alfa nada mais é que a medida do seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como o ângulo que eu tenho aqui em questão é 60 graus, o que eu vou ter aqui, ó, é cosseno de 60 graus igual à medida do cateto adjacente, que é 50 metros, dividido pela hipotenusa, que é x. Esse x na questão, ele representa o comprimento do cabo. Ou seja, eu quero saber qual é o tamanho desse cabo que liga aqui a encosta ao pé aqui da árvore. Olhando na tabela trigonométrica, o cosseno de 60 graus vale 0,5. Aqui tem 50, mas vale salientar que esse 0 aqui após o 5 ele não tem valor significativo. Então eu posso vir aqui e escrever só 0,5, que é o valor do cosseno de 60 graus. E aí eu vou ter 0,5 igual a 50 sobre x. Multiplicando aqui, primeira diagonal que tem a incógnita, eu vou ter 0,5 vezes x vai dar 0,5x, que é igual, aqui embaixo tem 1, então eu vou ter 1 vezes 50, que é 50. Como o x aqui está sendo multiplicado por 0,5, esse 0,5 vai para o segundo número dividindo. Então eu vou ter 50 dividido por 0,5, que vai me dar 100 metros. Ou seja, o tamanho desse cabo aqui que eu chamei de x
que liga o topo aqui da encosta ao pé da árvore, mede 100 metros. Ok? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte: um paraquedista salta de um avião quando este se encontra a 1.800 metros de altura. Devido à velocidade do avião e da ação do vento, o paraquedista cai conforme indica o desenho. A que distância do ponto B o paraquedista vai cair? Então, o que é que acontece? No esquema aqui, nós temos um avião nesse ponto P e o paraquedista ele salta desse avião. Eu sei que de onde esse avião está, em linha reta até o solo, aqui a B, eu tenho 1.800 metros. A altura que o avião se encontra do solo é 1.800 metros. Esse paraquedista, por conta da ação do vento, ele não cai em linha reta. O vento sempre faz com que ele incline e caia em diagonal, como está aqui no esquema. Ele vai cair exatamente aqui nesse ponto A. Aí a pergunta é, em relação à altura do avião em relação ao solo, eu tenho aqui um ponto B. Qual a distância que esse paraquedista vai cair do ponto A em relação ao ponto B? Então, o que eu quero saber é esse segmento aqui, ó. Quanto tem de A para B? Se nós nomearmos aqui os lados do triângulo, o ângulo está aqui de 30 graus. Esse lado aqui, que tem a altura 1.800 metros, ele é o cateto adjacente. Porque se eu apagar ele, ele interfere na construção desse ângulo de 30 graus. Então, eu tenho o cateto adjacente. E aqui embaixo, esse lado é o meu cateto oposto. Porque se eu apagar ele, ele não interfere diretamente na construção do ângulo. Então, a relação que tem cateto adjacente e cateto oposto, pelo que a gente estudou, é a tangente. A tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como nosso ângulo é 30 graus, nós vamos ter tangente de 30 graus igual à medida do cateto oposto, que é D, que é justamente a distância que eu quero encontrar, sobre o cateto adjacente, que é 1.800. Ok? Feito isso, a gente vai lá na tabela e vai encontrar a tangente de 30 graus igual a 0,58. Então, eu vou substituir tangente de 30 graus por 0,58. E aí nós vamos ter 0,58 igual a D dividido por 1.800. Multiplicando novamente aqui em x, primeiro a diagonal que tem a incógnita, vale lembrar que aqui tem 1. Então, 1 vezes D, D. Depois a diagonal que tem só os valores, eu vou ter 0,58 vezes 1.800. Quando eu multiplicar esses dois valores, eu vou encontrar 1.044 metros. Ou seja, de onde esse paraquedista vai cair no ponto A até o ponto B aqui, que servir de referência para a altura do avião em relação ao solo, eu vou ter uma distância de 1.044 metros. Então, o paraquedista vai cair a 1.044 metros de distância desse ponto B. Vamos para o nosso último exemplo. Na figura abaixo, qual é a altura do avião em relação ao chão? Então, vejam só. Um avião aqui levantou voo sobre um ângulo de 30 graus. E esse espaço que ele percorreu aqui foi de 5.000 metros. O que eu quero saber é que altura ele vai estar em relação ao chão, que está aqui. Ou seja, eu quero saber esse lado aqui do triângulo. Se eu analisar em relação a esse ângulo, esses 5.000 metros é o maior lado que eu tenho do triângulo, ou seja, a minha hipotenusa. E o H, que é a altura que eu quero construir, que eu quero encontrar, é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, já que ele não interfere na formação do ângulo. Se eu apagar esse lado, meu ângulo continua aqui sem transtorno nenhum. Então, o H é o cateto oposto. Se eu recordar as relações que eu estudei, a única relação que tem cateto oposto hipotenusa é a relação seno. O seno de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o nosso ângulo mede 30 graus, nós vamos ter seno de 30 graus igual à medida do cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que mede 5.000 metros. Olhando na tabela trigonométrica, o seno de 30 graus vale 0,5. Então, aqui eu vou substituir seno de 30 por 0,5 e vou ter 0,5 igual a H sobre 5.000.
Vou novamente começar a multiplicar aqui pela diagonal que tem a incógnita, né? 1 vezes h ou 1 vezes h dá h. E depois aqui pela diagonal que tem os valores numéricos. 0,5 vezes 5.000. Se eu multiplicar 0,5 por 5.000, eu vou encontrar 2.500 metros. Isso significa que nesse momento que o avião percorreu esses 5.000 metros em diagonais, ele se encontra a 2.500 metros em relação ao chão. Bem, galera, essa foi mais uma aula do nosso curso de trigonometria no triângulo retângulo. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal para receber as nossas atualizações e até o nosso próximo encontro. Valeu!